Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus. É 7h30. Quero ler aqui a palavra para a glória de Deus. Estou dando aqui início dessa maravilhosa live aqui, diretamente da cidade de Jardim, onde nós estamos aqui 13 anos trazendo nesse local, nessa localidade, o Ministério da Reconciliação, a palavra para todos que querem se alimentar, que querem ouvir. E estou aqui hoje trazendo uma passagem da Bíblia, no livro de Mateus, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 7, e versículo 15 ao 23. Nós possamos aqui meditar e traz aqui o tema: pelo fruto se conhece a árvore. Então é um tema muito bom para a gente meditar na palavra de Deus, que o Senhor Jesus, quem deu esse ensinamento, e possamos meditar na palavra do Senhor. É um tema grandioso, que possamos meditar nesse tema. Mas o irmão está chegando aí, Mateus capítulo 7, e o versículo é do 15 ao 23. Nós temos aqui um tema: pelo fruto conhecereis a árvore. Vamos ler aqui o versículo 15, que é o início desse tema maravilhoso para o nosso coração. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Ele se aproxima de vós, disfarçado de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uva de um espinheiro, ou figo das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhe declarei: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, da minha presença, vós que praticais o mal. Soberano Deus e Pai querido, tenha misericórdia de nós, pois estamos aqui a meditar na tua palavra, para que nós possamos, Deus, sempre dar frutos de acordo com a tua palavra, de acordo com o que o Senhor se agrada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Essa mensagem é uma mensagem que deveríamos observar, porque o programador dela foi Jesus. O Senhor pregou muitos ali para o povo de Israel. O povo muda, o tempo muda, mas Jesus, ele é o mesmo. Jesus não muda. E se nós, no nosso tempo, no século XXI, tudo modernizado, está tudo do jeito, andando, de que o povo gosta, de que o povo quer, mas para seguir ao Senhor, o negócio é bem estreitinho. Porque uma mensagem dessa, que o Senhor Jesus pregou, e nós observamos aqui, que Mateus dá o título aqui, pelo fruto. Isso quer dizer, irmão, que está numa facilidade até para nós entender quem serve a Deus, quem é a pessoa que está florando, está dando fruto, está sendo abençoado. E os frutos que a Bíblia fala aqui é a presença do Espírito Santo na vida daquele que aceitaram Jesus e viver com sinceridade. O fruto do Espírito Santo, aquele que aceita a Jesus de coração, ele é libertado, ele tem o entendimento, ele tem a sabedoria, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele não tem o desejo mundano, nem tem nele a corrupção do coração, porque se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós temos uma boa presença, temos uma boa palavra, temos um bom testemunho, porque o negócio aqui é bem destacado para o testemunho do cristão, testemunho do pregador, testemunho de qualquer uma pessoa que se direcione até Jesus e dizer que aceitou Ele. E esse testemunho tem que estar na vida daqueles que vivem exatamente dizendo que é cristão para entrar no reino de Deus. Então o Senhor Jesus, ele começa dizendo: acautelai-vos. Então nós temos que ter cautela, nós temos que observar, nós temos de parar para pensar que Deus não é o homem, Deus é diferente, Deus é santo, Deus é fogo consumidor. Quando nós tomamos uma atitude de aceitar Jesus, a nossa mudança tem de estar ali junta, porque o próprio Jesus, ele disse: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Não é fácil a gente pegar a cruz, não é fácil a gente renunciar, se nós não conhecer verdadeiramente a quem nós servimos, se nós não conhecer o desejo, a vontade, o prazer de quem nós servimos. O prazer de Deus, por meio de Jesus, é salvar. A salvação, ela é bem, aleluia, chegada à purificação. Então isso quer dizer que nós temos que ter cautela hoje para seguir a Jesus. Quanto aos pregadores, aos ensinadores, aos doutrinadores, aqueles que levanta um trabalho para ensinar, vamos ter cautela. Se nós queremos ir para o céu, nós não vamos julgar, mas nós vamos saber quem é que está andando de acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia, o seu ensinamento. O que a Bíblia pede para um salvo, o que a Bíblia pede para um cristão, é uma honestidade. Ele tem de ter nele a honestidade, tem de ter nele a vontade de ser sincero com Jesus e fazer tudo bom
na vida dele em termos de ter ele, o Espírito Santo. Ele tem que ter uma mudança. Ele não pode viver do jeito que ele vivia. Ele estava no mundo. Então, se você não quer um compromisso com a verdade, fique no mundo. Não venha para a presença do Senhor para estar disfarçado, mentindo, porque Jesus está pregando aqui para nós se desviar, se afastar dos maliciosos, dos falsos, que estão muitas vezes prendendo alma, evitando de pessoas entrar no reino de Deus. Ou nós servimos a Jesus, dando nosso testemunho, porque a árvore ela vai ser identificada pelos seus próprios frutos. Os cristãos também vão ser identificados. O mundo vai identificar, o povo vai identificar quem é um cristão verdadeiro. É aquele que teme, é aquele que muda, é aquele que tem verdadeiramente o amor pelo novo nascimento. Então não adianta nós, por esta leitura desta palavra, nós só vir à igreja, pegar uma Bíblia e dizer sou cristão. Não é o dizer, não é o falar, não é o confessar, é a perseverança na verdade. É o homem deixar de ser mundano e viver cautelosamente para herdar o reino dos céus. Então o Senhor Jesus ele diz: cautelai-vos quantos? Aos falsos profetas. Pois não tem, todo tempo teve, todo século teve falsidades, profecias. Mas irmão, para nós entrar no reino de Deus, verdadeiramente quando nós saímos daqui, ou se nós participar do arrebatamento, precisa cautela. O que é cautela? É um homem que vai observar exatamente os ensinamentos, por onde vem, de quem vem, e qual é o fundamento daquele que está querendo colocar na sua vida a salvação. O tempo hoje está difícil, está muito difícil hoje, aleluia. E Jesus ele diz, dos falsos profetas, ele se aproxima de vós, disfarçado de ovelhas, mas no seu íntimo. Aqui está aonde nós vamos exatamente examinar, lá no íntimo, lá no coração, para saber se ele é um verdadeiro servo, ou se ele é um lobo, ou se ele é uma pessoa que vai seduzir, enganar pelo ensinamento dele, não pelo ensinamento da Bíblia, porque pela Bíblia nós não seremos enganados, pela Bíblia nós seremos iluminados, porque a palavra de Deus ela tem de ser lida, tem de ser explicada, o que o profeta fala, ou o que o discípulo fala, ou o que Jesus está falando. Aqui está registrado esse ensinamento que Jesus ensinou, porque ele tem toda a autonomia de dar esse ensinamento para a igreja na época de Israel. E como nós estamos hoje, aqueles que aceitamos mesmo Jesus, nós temos de ter cautela, temos de ter consciência, quem nos chamou, quem está verdadeiramente nos guiando, que caminho andamos, como é a nossa vida. Veja que ele se aproxima de vós. É muito hoje a aproximação de muitas pessoas. Não é só se aproximar, você tem que saber totalmente o fundamento, o que é aquela pessoa, como é que ela é ensinada, o que ela vem vivendo, se ela está vivendo aquela palavra que ela prega, se ela está vivendo aquele evangelho, ou se ele tem por detrás o interesse
de pregar aquela palavra para exatamente armar um laço e levar pessoas ali para outra forma de evangelho. A Bíblia manda nós ter cautela, a Bíblia manda nós se examinar, porque pelo fruto verdadeiramente nós sabemos. A gente olha para as pessoas, como tem hoje pessoas de frutos estragados, como tem hoje pessoas que, se nós for olhar para o íntimo deles, a gente vai ver que o íntimo daquela pessoa está estragado pela forma que ele exatamente está vivendo. Pessoas que ensinam o evangelho e não vivem, pessoa que traz uma palavra, mas ele não obedece aquela palavra. Olha como nós estamos num tempo difícil, porque Jesus diz: pelos seus frutos o conhecereis. Irmão, hoje no nosso tempo a gente tem de usar essa palavra para não é só para liderança, não é só para pastor, não é só para diácono, para presbítero, é para todo aquele que tem uma Bíblia na mão, que se chama ele de cristão, que se chama ele um servo. Mas nós vamos acompanhar como é que é a vida também dessas pessoas, se eles estão vivendo, se eles não estão ali com outro interesse, porque a Bíblia é uma fonte de riqueza para todas as pessoas que quiser por ela viver. Mas nós temos que pegar a Bíblia para a salvação, não para viver uma vida literalmente na terra, pelo trabalho, pelo dinheiro, pela riqueza, por algo, e viver enganado. Nós pode não ter trabalho, nós pode não ter nem saúde, mas nós temos a salvação. A salvação está acima de tudo. A salvação, o homem tem que ter nele um caráter, que ele tenha fruto, que ele tenha dignidade, que ele tenha palavra, que ele viva o que ele fala. E hoje é muito difícil nós encontrar, porque hoje a sociedade está contaminada e o evangelho se torna difícil, porque a doutrina de Cristo, ela nunca envelhece, ela nunca muda, ela é sempre a que veio o coração de Deus para aplicar na perdição, naquela alma perdida, naquela pessoa que está condenada. Ela entra com a profundidade de salvar. Então nós temos que aplicar a palavra nas pessoas. Ou você deixa de ser incrédulo, ou você deixa de ser mundano, ou você deixa de se violhar pelas mentiras, ou você não vai entrar no reino de Deus. Pelos seus frutos. Nós vemos tanto árvore hoje estragada, porque os frutos dessas árvores a gente não consegue comer, a gente não consegue se alimentar. Ou seja, são vários tipos que a gente passa mal quando pega a palavra envenenada, que as pessoas ficam em casa com o coração irado, com a língua afiada, com as pessoas que hoje estão com o coração lá no interior, no íntimo, elas estão feridas e erradas pelo ensinamento daquele que interessa dele algo. Pelos seus frutos. Então, irmão, eu mesmo examino meus frutos, que é fruto da minha vida. Como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou recebendo a palavra, o ensinamento, a doutrina de Cristo? Como é que eu estou recebendo Jesus na minha vida? Será que eu estou vivendo para ir para o céu com o coração cheio de raiva, com o coração cheio de ira, odiando uma pessoa? Mas na igreja eu gosto de uma coisa, faço, me apresento, mas lá fora eu já sou diferente. Então, se eu não estiver alinhado como a palavra diz, o negócio é estreito. Aí nós vemos que ele diz, desse jeitinho, ó, pelo fruto conhecereis, porque ele faz uma pergunta: é possível
alguém colher uva de um espinheiro, ou figo da erva daninha. O que é uma erva daninha? É um mato que não serve para nada, é um mato que não dá nada. Um espinheiro também não vai prestar para nada. Então ele compara o falso, ele compara essas pessoas que andam aí como uma erva daninha, que não se acolhe nada dele, não tira nada dele, na terra seca, a terra que não tem, aleluia, o preparo, seja, ele não vai ter levar algo para o céu, não vai ter vida convertida, não vai ter vida que aceita, pensando na salvação. Ele vai ter pessoas, do jeito que ele é falso, vão acompanhar muitas pessoas, a ele da falsidade, a ele com o coração inchado, coração doente, porque quando o líder é doente, todos os seus frutos vai sair inflamável, doente. Por que a palavra do Senhor é limpa? Por que a palavra do Senhor é prudência? Por que a palavra do Senhor ela alimenta, ela cura, ela ensina? Porque Jesus é santo e Ele pede aqueles que seguem andem na santidade. Mas hoje nós podemos ver, irmão, que hoje uma doutrina dessa muitos não vão querer, porque o mundo, o evangelho hoje é uma salada, é uma misturada, é um pé na santidade, um pé lá na condenação, na mentira, na prostituição. Nós estamos vendo hoje um povo andando, aleluia, sem ter relação com a verdade, mas com salada, andando no erro, na mentira, e não se converte. Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos. Uma pessoa convertida, ela não faz mal a ninguém. Uma pessoa convertida trabalha com honestidade, com sinceridade. Quando chega o tempo dele falar de Jesus, a palavra tem poder na boca dele. Ele vai levando uma palavra, não precisa investigar, não precisa criticar, é só dizer que Jesus mudou a vida dele, que ele é o Salvador. Mas a palavra vai com autonomia, com poder, porque de acordo com o que o homem vive no coração, a palavra vai sair, porque a boca ela vai falar que o coração está cheio. Se há mentira no coração do homem, a palavra vai sair com a mentira, porque ele está com a direção de ganhar outra coisa. Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos. E esse fruto ao qual aqui ele está falando é nós viver com o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo não anda mentindo. Quem tem o Espírito Santo não anda querendo matar, não anda querendo enrolar, não anda querendo destruir. Quem tem o Espírito Santo fala de Jesus com sinceridade. Ele tem um pensamento na direção de Deus. E hoje é difícil para os evangélicos, porque é muita árvore dando fruto estragado, e por esse motivo o evangelho vai sendo escandalizado, mas Deus vai cobrar, porque quanto mais se recebe, mais será cobrado. Hoje tem pastor a rodo. De primeira a gente via muita ovelha, difícil ver um pastor, mas hoje está difícil de ver uma ovelha. Só ver pastor, diácono, presbítero, líder. Hoje eu acho que o evangelho mudou para subir só pastor, subir só diácono, subir só presbítero, só pessoas de nível. Só um pastor que é Jesus. E esse pastor já subiu, ele vai voltar para buscar as ovelhas. Olha os frutos. Significa o Espírito Santo na nossa vida.
E ele coloca literal aqui falando, mas o entendimento é espiritual. Ninguém dá fruto, ou seja, ninguém tem amor, tem um ensinamento perfeito, tem um evangelho bem limpo, puro para a salvação, se ele não tiver nascido de novo, guiado pelo Espírito Santo. Porque muito hoje prega o evangelho por interesse. Pode ser pelo interesse de um cargo, pode ser pelo interesse de qualquer algo. Mas o ser humano, ele é fácil de ser embriagado, de ser enrolado. Por isso que a Bíblia manda ter cautela. Quer ir para o céu, amigo, vigia. Quer ir para o céu, lê a Bíblia, busca ao Senhor, pedindo a Ele, que aqui diz: aquele que pede recebe, o que bate se abre, peça ao Senhor sabedoria. O que se diz hoje dessas árvores? Como é o fruto? Árvore boa não pode dar frutos ruins. Isso quer dizer que uma pessoa convertida, ela não vai causar risco, mal para ninguém. A palavra dela tem fundamento, a palavra dela tem força, a palavra dela tem um poder, porque a palavra ela vem para libertar o homem do cativeiro das trevas. E a gente não vê pessoas se libertando hoje, porque mal fala da salvação, mal fala de Jesus. O evangelho está difícil da gente ministrar, porque as pessoas não estão levando a sincero o que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz. Olha só como é uma pessoa convertida. É uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, que dá bons frutos, tem boa palavra, canta para Jesus, prega e levando Jesus até aquela alma, e aquela alma tem um encontro com Jesus. Quando tem um encontro com Jesus, toda pessoa ela se liberta. As pessoas se diziam hoje, porque eles não conseguem a libertação, porque não tem doutrina, ensinamento, eles não levam fundamento. Nós não podemos andar no fundamento, porque só um é Cristo. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode produzir bons frutos. Aí nós estamos vendo duas classes. A árvore boa nunca ela vai dar fruto mau, ela vai ter seus frutos bons. Ela vai ser um fruto doce, um fruto que você come confiando que ele tem um alimento bom. Mas você não vai de uma árvore ruim, ou seja, de uma pessoa que tem perversidade, que tem maldade, que vive aí fazendo o que a Bíblia não recomenda, e você tirar algo bom dessa pessoa. Vai sempre trair, vai sempre mentir, vai sempre estar lá no escândalo. Pode ser um membro, como pode ser um líder. Não quer entender não, fala da árvore, fala das pessoas que aceitam Jesus. Porque a gente aceita Jesus e vai aprendendo, vai crescendo, vai frutificando. Lá na frente ele é um líder para ensinar o que ele aprendeu. Porque nós não nascemos aprendidos. A gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que ter educação, tem que ter doutrina, para nós passar a doutrina. Exatamente o que a Bíblia ensina é o que nós deveríamos passar. Não que hoje a modernização está aí, deixando a Bíblia para lá e usando o querer do homem. As pessoas são fetejos, são que nem aqueles fogueiros, aqueles fogos de animação. A salvação é séria. A gente tem
de lutar. A gente tem que preparar, porque as pessoas vêm com as obras maus, as pessoas vêm pecadas, as pessoas vêm caídas, mas quando chega na igreja, é a obrigação do líder colocar neles a palavra, a doutrina, para ver qual deles aceita a mudar, qual deles aceita a palavra. Agora, se eles não aceitar, não é culpa do líder, mas o líder é assim que nem Jesus. Jesus, ele deu a palavra. Quem quiser ir para o céu tem de andar por ela, tem de aceitar o que ele falou. Nós temos que ser cautelosos, nós temos de observar que ele veio ensinar, o Deus ensinamento dos apóstolos. Os apóstolos escreveram, agora resta nós cumprir. Nós não temos mais de fazer Bíblia, então fazendo Bíblia de todo jeito aí, esquecendo as Escrituras, e o povo estão negligenciando, dormindo. De repente Jesus está voltando, e aí a pessoa morre. Para ele é como Jesus tivesse voltado. Se ele é cristão, sincero, honesto, a Bíblia vai relatar para onde ele vai, para o seio de Abraão. Mas se ele é uma pessoa mentirosa dentro da igreja, falso, a Bíblia vai relatar para onde ele vai para o tormento. Então a pessoa vai para o tormento já sabendo, porque todo coração, todo ser sabe se ele é maldoso ou se ele é bondoso. Ele sabe quem tem dentro dele, se tem Deus, se tem o inimigo, pelo fruto. Se eu faço bem, eu sei o que eu estou fazendo bem. Mas se eu estou fazendo algo encoberto, mentindo, eu sei que eu estou fazendo isso mentindo. Mas o Espírito Santo, ele sabe, não preciso falar. Ele conhece todo o nosso coração. A gente tem que deixar de ser crente bagunceiro, de ser crente idólatra. Se nós não nascer de novo, o Evangelho hoje é para ser que não é o Evangelho também de João Batista. Não é que vai ser pastor duro, não é que o pastor vai ser cruel. Não tem ninguém cruel. Ensinar a verdade liberta. Por isso não tem ninguém liberto hoje. Tanta pessoa hoje a gente vê no mundo. Eu já fui pastor, já fui líder, já fui cantor, já fui ele já não foi para o céu, mas já foi para todo canto. Mas tem que ter cautela. Cristão não é para estar se apresentando, cristão é para estar na presença do Senhor alegre. Cristão não pode estar se mostrando para as pessoas dizer que ele é crente, não. Você tem que ser você, Jesus, é você que dá os frutos, você que é a ovelhinha que precisa de obedecer a voz do seu líder, do seu pastor. Não adianta as pessoas estar aí nas igrejas dizendo que é bem, depois está lá no mundo, porque não deu fruto, não se arrependeu. Aí Jesus disse: a árvore boa não pode dar frutos ruins. A gente vê os discípulos, os seus procedimentos, eles eram pessoas que viviam no mundão, mas quando tiveram encontro com Jesus, tiveram suas mudanças. Cadê a mudança hoje das pessoas? Cadê as pessoas? Tem que mostrar o testemunho na casa onde ele mora, no trabalho onde ele está, na igreja onde ele vai, é para glorificar, juntar com os outros. Mas quando nós nascemos de novo, nós somos outra criatura. Aí Jesus disse: cautelai-vos, tenha cautela, vá devagar. Você nasce e tem todo o seu crescimento para aprender. Você vai para a igreja, não tem ansiedade, lança a tua ansiedade ao pé do Senhor. Se Deus quer te usar, não há homem que empate. Se Deus quer que tu cante, não há homem que possa empatar. Outra pessoa não pode empatar, porque é a chave que Deus colocar na sua vida, que é a chave de Davi, que é a chave da salvação, pode colar por todo canto, mas foi Deus que colocou. O dom vem do Senhor. Não é pastor que dá dom ensinando, não é pastor que ensina o que Jesus quer que nós cumpra. Se nós aqui diz, seja cauteloso, você tem que ser cauteloso.
Você tem que examinar, não pode comer tudo. Se está fora da Bíblia, você está saindo da salvação. Ele diz: toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada. O que você acha quando você tem um pé de árvore? Pode ser que ele seja bonito, tenha sombra, mas você plantou para comer fruto dele. E se ele não der o fruto que você quer? Se ele não der aquilo que tu almejava ter, o que você faz? Numa terra que poderia ter uma árvore dando bom fruto, você vai cortar. E significa que essa pessoa que está produzindo aquilo que Deus não se agrada, ela é cortada, ela é tirada, e quando fala no fogo, ela é a perdição, a pessoa vai ser queimada. Então, nós vemos hoje, porque o fruto não é encher a igreja, o fruto é ter conversão, é nós ter mudança. Porque quando a pessoa se converte, e o Espírito Santo, ele passa a nos guiar, é o próprio Jesus na nossa vida, é o próprio Espírito Santo. Quando você peca, o Espírito Santo, ele sabe e ele te avisa: minha ovelhinha, você pecou, e para onde você vai não pode levar essa mancha. Teu coração, ele vai angustiar, e você vai diretamente aos pés do Senhor com lágrima, e vai dizer: Senhor, me perdoa, porque nós estamos sujeitos sim aqui, porque nós estamos ainda nesse mundo, nós estamos nessa terra. Mas uma coisa é nós pecar e pedir perdão, a outra é viver no pecado, a outra é viver achando que é normal. Toda pessoa que está no pecado não dá bom fruto, ele dá má fruto. Ele tem algo que vai desagradar, primeiramente desagrada a Deus. E se ele praticar o coração no erro, achando que é certo, ele vai se perder, não vai ter salvação, porque Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. E aquele que segue a mentira e tem prazer, Jesus disse em João 8,44: vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque vocês amam a mentira. Vocês amam exatamente o que o vosso pai gosta. Quando ele fala da mentira, ele fala o que é próprio. Então era Jesus que estava dizendo, não era o pregador. Hoje está escrito na palavra, João 8,44, você vai examinar lá, está aí a palavra de Deus. Então ser crente não é brincadeira. Servir a Jesus não é servir um ministério. O ministério, a igreja é apenas um local onde os irmãos se reúnem para falar do testemunho, e o pastor exatamente ali no altar colocar a comida para os irmãos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada no fogo. Quando a Bíblia fala isso aqui, é a condenação. Pessoas que vão exatamente ser lançadas na condenação, vão perder a vida, a salvação, porque aqui ele já vai dando uma claridade nesta palavra. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nós conhecemos. Então é bom, irmão, que a gente vê essas pessoas que não querem nada com a salvação, não querem nada com Cristo, nem querem se converter, são os piores que tem, que estão dentro da igreja. São aqueles tipo Judas, que viveu uma vida muito tempo ali ao lado de Jesus, cuidando do dinheiro, fazendo até raiva para os apóstolos, porque eles puniam dinheiro, andavam mentindo. São pessoas que exatamente mostram o que ele fazia. Estão lá, estão dentro da igreja, mas não há convenção, não há sinceridade. Tem que ter mudança, ou então ninguém vai entrar. E quando a pessoa morrer, não tem mais como se consertar, porque ele pega o destino. Esse é o tempo, essa é a hora. A Bíblia diz que melhor um bocado seco com Deus do que um molhado sem Deus. Quer dizer, é melhor a gente estar na igreja
tranquilo, com o coração feliz, né, irmão? Sabendo que Jesus está recebendo, sabendo que Jesus está conhecendo, o seu coração desperta alegria, o seu coração desperta uma fidelidade, o seu coração desperta uma ajuda, o seu coração está ali preparado para que alguém, naquele momento, receba de você uma palavra dizendo que Jesus muda. E se você diz que Jesus muda e você não muda, as pessoas vão dizer: como é que Jesus muda e você nunca mudou? Aí a pessoa diz: então você diz que ele muda, mas você que não quis mudar, por que não deixou ele mudar? Não é verdade, irmão? Então, primeiro nós temos de viver, primeiro nós temos de ser a árvore, primeiro nós temos de ser fruto, dar fruto, ou seja, viver com o Espírito Santo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aí aqui, irmão, que o verdadeiro, que tem um amor, que quer viver, que luta, que zela pela sua salvação, ele vai dar o fruto daquelas pessoas, para que ele não se contamine, porque quando a pessoa ela não está tendo a relação verdadeiramente com Cristo, ela vai contaminar, irmão, outra pessoa, com palavra, com o seu testemunho. Se essa pessoa está na igreja, no mundo inteiro, e ela está dizendo que vai para o céu, e a Bíblia diz que para ir para o céu precisa aqueles que são limpos de mão, puros de coração, aqueles que renunciam o seu pecado, aqueles que pegam a sua cruz e carregam. Essas pessoas não estão. Então eu não vou ter a comunhão com essas pessoas que vivem dessa forma, porque eu vou me contaminar, porque uma caixa de fruta, se tiver uma fruta estragada no meio dela, a fruta podre vai contaminar imediatamente as boas. Por isso que nós vemos tanta pessoa contaminada, fraca, que não acredita no Evangelho, porque já foram contaminadas com palavra, contaminada com ensinamento, com igreja que não tem exatamente a sinceridade para a salvação. Melhor viver só, ser salvo, de que viver com muito e viver perdido. Lute pela sua salvação. Os tempos estão próximos, Jesus está voltando, os sinais estão acontecendo. Nós temos que se converter. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aí no 21, olha só, irmão, olha só como dói. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Por que os pastores, as igrejas não chamam a atenção desse povo? Por que não chamam para o povo fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai, não fazer a vontade de ministério, a vontade de ar? Irmão, ou nós se convertemos, ou não tem céu para nós, salvação. Porque o próprio Jesus disse que nem todo, porque nós não tínhamos essa capacidade de dizer isso. Mas ele disse: nem todos aqueles que diz a mim. Quando ele diz a mim, está dizendo a quem? A Deus, a Jesus. É mesmo que ele olhar para a pregação hoje, nem todos vocês que dizem a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, não é verdade, irmão? Isso na realidade de hoje é uma pregação com inteligência, com zelo, que vai ao coração das pessoas que não tiver sinceridade, que não vai ao coração da pessoa que não tiver convertido, e dizer: irmão, se você não mudar, não tiver conversão, é Jesus quem está dizendo, porque ele está pregando aqui para Israel. E o Jesus que nós aceitamos foi o Jesus que pregou lá para Israel, foi o que foi morto lá em Israel, é o que nasceu em Israel, é o que hoje inspirou exatamente os apóstolos, ensinou para ele dizer. Ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Está tendo cancelamento aqui, está tendo cancelamento. E se a gente for falar para as pessoas, os que não são verdadeiramente ensinados, eles vão usar um escudo, eles vão colocar no meio algo para se esconder por detrás.
Porque quem salva o ser humano é o Espírito Santo. Não é ninguém, é o Espírito Santo. Apenas nós temos de dizer, porque Deus ele usa o seu servo, mas os seus servos têm que ser servos para falar o que ele manda. Não é o que o servo quer. O servo não faz a sua vontade, ele faz a vontade do seu Senhor. Se aquilo está mandando nós falar, vamos falar. Quem não gostar, vai embora. Quem não querer, se manda. Porque o céu é para quem quer entrar, não é para quem quer aqui na terra curtir alguma coisa, não. Curtir aqui na terra, nós estamos no meio exatamente do tiroteio, de uma condenação. Todos os pecados, todos caíram, ou um homem é salvo, ou um é condenado, ou um homem aceita para ir para o céu, ou ele fica para ir para o inferno. O inferno, exatamente, é quando nós falar, seja, ele vai para o Hades, para o abismo, para o lugar de tormento. Aqui está tendo um cancelamento, não entrará. Quem vai entrar? Somente o que faz